A gente começa com uma história muito legal. Um projeto muito bacana tem levado música e informação sobre os caminhos para quem quer viver de música e tem feito isso para jovens de escolas públicas. A oficina hoje foi no Centro de Ensino Médio 1 do Guará e a Kátia Gomes foi até lá conferir. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a escola ela tem um projeto muito bacana, porque aqui no Centro de Ensino Médio 1 do Guará, os alunos têm aula integral. Então aqui à tarde eles já têm diversas oficinas, inclusive de música, oficina também de dança. E aí o que acontece? Agora existe um novo projeto que vai até as escolas públicas ensinar para esses alunos a importância do trabalho musical, né? Como investir na carreira musical, o que existe dentro ali de uma banda, né? Porque não é só cantar, tem também um músico, todo o trabalho de percussão. E para falar justamente sobre este assunto, eu vou conversar com um professor, vou chamar ele aqui. O professor é o Anderson Bonfim, ele que está aqui ao meu lado, né, o Anderson? Você é o professor de música aqui da escola. Como é que funciona esse trabalho aqui na escola integral com os alunos? Faz parte do projeto, né, do ensino médio integral, em tempo integral, e justamente nós conseguimos os instrumentos, né? Teve todo o apoio da direção para conseguir os instrumentos. Nós temos aulas de violão básico, né? Qual aluno no ensino médio que não quer aprender um violão, aprender música, não é? E no turno contrário, eles vêm aqui e fazem parte desse projeto. Aí vocês dão aula para os alunos, já existe, né, esse projeto aqui. Como é que é essa aula? Os alunos vêm, eles escolhem o instrumento que querem tocar? Sim. Aqui o instrumento principal que a gente tem é violão, mas a gente tem uma parceria com a UNB também, a Universidade de Brasília, curso de música e licenciatura, que eles mandam sempre estagiários para fazer parte. Por exemplo, está acontecendo agora em agosto e setembro a oficina de violino, então os alunos estão tendo a opção de escolher entre violão e violino, coisa boa, né? Não, e isso também tira um pouquinho o aluno de dentro de casa, né? Ou talvez das ruas, porque eles fazem tudo isso no contraturno. Sim. Nós temos ex-alunos aqui que estão fazendo música na UNB. Uma clarinetista, ontem mesmo encontrei um ex-aluno da trompa na escola de música. Então é uma coisa muito importante para a comunidade, escola pública de qualidade sempre. Bom, e como a escola já oferece aulas de música, né? Esse projeto ele começou hoje aqui na escola, né? Foi exatamente por isso que vocês escolheram. O Ismael, ele é o idealizador deste projeto e o projeto começou hoje e vai acontecer outros dias em outras escolas, não é, Ismael? Exatamente. Então hoje nós estamos começando aqui no GG, né? Primeira edição desse projeto, Arte como Ofício, onde a gente vem somar forças, né? Trazendo outros cursos que geralmente não tem dentro da escola, né? Que é curso de audiovisual, curso de produção de áudio. A gente também fala sobre as leis de incentivos culturais, como trabalhar com esses, fazendo projetos, editais. E a gente também dá uma aula alinhando a oficina de percussão com a parte pedagógica da música. Se você quiser ser professor de música, qual é o processo que você precisa desenvolver, né? Ir para a universidade, estudar, se formar em pedagogia, né? E mostrando, né, como é amplo. Pois é, e vocês trouxeram, né, além de palestras, os músicos aqui na prática, né? Deixa eu pedir para o Rodrigo Marques mostrar aqui para vocês. Tem essa banda, eles estão aqui mostrando, demonstrando os instrumentos, como é que se faz realmente para se profissionalizar na música. Exatamente. Além deles estarem performando com a banda, eles também oferecem essas oficinas. Então eles estão com os alunos nas salas de aula e depois eles vêm para cá fazer o show para mostrar isso de forma prática, né, para os alunos, como é que acontece, como é que é o processo. Então a gente pega desde os bastidores até chegar ao palco. Bom, o primeiro dia, né, desse projeto muito bacana que se chama Arte como Ofício, como é que foi a resposta aqui dos alunos? A gente ficou muito feliz, principalmente pra gente também, porque é parte de um processo de formação, inclusive para nós, né, trocar essas experiências com os alunos. E a gente sentiu assim um approach muito grande dos alunos, muito interesse pelos assuntos, né, e isso foi muito interessante pra gente. Olha só, gente, a gente tem aqui o Gabriel Souza. O Gabriel Souza, ele é estudante aqui do Centro de Ensino Médio 1, que fica aqui no Guará. Ele já participa, não é, Gabriel, das aulas de música aqui no contraturno. Você está aprendendo a tocar violão, não é isso? Isso. As aulas aqui eu comecei a aprender em março. Com as aulas, no começo não me sentia muito bem com elas, mas a vontade de aprender que me fez querer continuar aqui.
E aí, o que você achou hoje? Primeiro dia aí da oficina, já está se imaginando aí, tocando violão, participando de uma banda? Eu não pretendo seguir uma carreira na música, porque eu tenho outros interesses que vão além, mas eu quero aprender e tocar justamente por ser algo que eu gosto muito e que eu quero levar para a vida, esse aprendizado. Muito bacana, né? Você que tem amigos aqui na escola que querem seguir nessa carreira, nessa profissão? Amigos, eu não sei se são amigos, mas alguns conhecidos, sim. Pelo menos os colegas, né? Tem que ter sempre alguém que queira uma carreira artística, já que sem arte um país não vive. Então, acho que é muito importante essa oficina aqui para justamente mostrar o quanto pode ser bom para o crescimento moral dos alunos e também para criar responsabilidade para eles. Não, e essa aqui é a banda, malta, que vai participar de todo o projeto, né? Eles vão visitar todas as escolas, né? Você é quem tá na guitarra. Vamos apresentar a banda, né? Esse é o contrabaixo elétrico, Contrabaixo eu sou o elétrico. Cojo. Tô entendendo bem, né? Tô aqui acompanhando meus amigos do Akiona. Você é o Eu sou o Cojo. Cojo. Você tá então no contrabaixo. Exatamente. Você tá no vocal? Eu vou no vocal e vou na guitarra também já. Você é o? Eu sou o Dila. Você é o Dila e você... Essa é guitarra, né, gente? Isso, passando vergonha. Eu sou JP, tocar guitarra, cantar também. E vocês tocam que tipo de música? A música neotropical, né? Tem muita influência de música brasileira. Coisa... Uma palhinha pra gente, né? Olha, muito bacana, gente, esse projeto nas escolas públicas aqui do Guará. Semana que vem, outra escola vai ser contemplada. Então, é isso, vão ter oficinas, os meninos vão se apresentar e aí dá mais uma opção, né, de profissão para esses estudantes que muitas vezes não sabem ainda o que vão fazer. Vamos ouvir um pouquinho, então, deles tocando. Muito bom dia. Nós somos o Akiona. Pode chegar, vai ser quente. Olha só, vou pedir para mostrar a quantidade de alunos que estão participando aqui, olha. Muitos alunos. Pode vir pra cá. Muito bom, muito bom. A gente só tem que elogiar projetos assim, né, gente? Porque estão levando uma capacitação para dentro das escolas públicas. É importante a gente dizer, muitas vezes o adolescente, ele sente que tem um talento, ou sente que tem a vontade de se expressar artisticamente. Quando vai percebendo que pode, inclusive, fazer aquilo de forma profissional, às vezes esbarra no como? Que eu saio da minha condição de estudante e vou virar um cantor. Então levar até essas pessoas informação para que elas façam da cultura, da música, da arte, o seu modo de vida, para que dignamente e artisticamente consigam bancar suas contas e ter uma vida honesta. Esse é um serviço público muito bem feito. Então parabéns para todo mundo aí. Eu agradeço a Kátia, a gente logo se fala mais uma vez aqui no Jornal. Agora a gente vai para um primeiro destaque aqui do noticiário policial. No Gama, a Polícia Militar prendeu um homem que mantinha em casa um laboratório de produção de maconha gourmet. Quando os policiais chegaram, descobriram esses pés de maconha sofisticados escondidos até dentro da máquina de lavar roupa. A repórter Juliana Soares está com a gente ao vivo agora e tem as informações desta ocorrência. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Malta, para você e para todo mundo que nos acompanham aqui no SBT Brasília, primeira edição. Pois é, né? Os policiais militares ali da 9ª Delegacia, do 9º Batalhão de Polícia Militar, no Gama, encontraram na quadra 28, né, uma quantidade boa de maconha, né? E aí a gente tem até imagens que mostram, né? Esse laboratório, né, a gente pode chamar assim, um laboratório de plantio, que mostram aí tudo que foi apreendido. Eu vou ler aqui um pouquinho do que eles encontraram. A gente tem, segundo a Polícia Militar, foram 7 vasos com maconha plantada, 3 balanças de precisão, uma máquina de cartão,
3 pacotes de skunk, insumos e adubo para cultivo. Mas, ó, a coisa mais inédita que a gente vai falar aqui, né, que a gente até mostra e também tem imagem, é que teve muita droga encontrada dentro de uma máquina de lavar. Não é engraçado que a gente vê aí droga escondida embaixo da cama, no armário, mas dentro da máquina de lavar já é uma coisa diferente, né? E essa máquina tava até com água dentro, roupa. Quando os policiais eles tiram a droga, até sai pingando aí. E quem tá aqui para falar com a gente, né, sobre essa apreensão de droga é o Capitão Brook, e ele vai contar aqui pra gente um pouquinho, começando a responder uma pergunta de como é que a polícia chegou até essa casa, né? Pelo que ele me contou aqui agora há pouco, eles estavam atendendo uma outra ocorrência, né? E aí acabaram sentindo o cheiro da droga. Como é que foi isso? Boa tarde, Malta. A Polícia Militar foi fazer um atendimento ali a uma ocorrência de Maria da Penha, e os policiais militares sentiram um forte odor nas imediações, ali na vizinhança, de maconha. Então, os policiais, através da expertise deles, então, acabaram rastreando e chegando ao local onde possivelmente existia um plantio. Tentaram contato com o proprietário da residência, ele não autorizou ali no momento a entrada, mas o policial militar conseguiu pela janela ali onde ficava, que fica de frente para o beco, ele conseguiu observar que existia sim uma certa quantidade de drogas. A 14ª delegacia foi acionada também para ação em conjunto, e os policiais militares, junto com os policiais civis, entraram lá na residência e verificaram sim que ali era um local de cultivo de maconha. Existia todo o equipamento, existia estufa, ventilador, adubo, todos os insumos para a plantação. E o mais curioso é que acho que no momento ali que a Polícia Militar adentrou a residência aí desse indivíduo, desse traficante, ele com certeza ali no pânico acabou botando parte ali da planta dentro da máquina de lavar e misturando com roupa que estava provavelmente lavando. E os policiais militares, dentro da expertise e da perspicácia, conseguiram localizar essa grande quantidade que estava dentro da máquina de lavar. E essa droga, ela vai ser usada seria, né, usada para tráfico? Pelo que tudo indica, sim, porque existia uma certa escala, e a escala estava crescendo, provavelmente existia semente ali, e ele estava produzindo, obviamente, para fazer a venda. Inclusive, dentro da residência, além da droga, foi encontrado também skunk, que é uma droga, que é uma maconha modificada geneticamente, que tem 7 vezes a potência da maconha. Foi encontrado também balança de precisão, então com certeza era para fazer a pesagem, e máquina de cartão, para fazer a venda dessa droga. Outra pergunta que fica aqui, né, na cabeça da gente é se essas pessoas foram encontradas ali, foram levadas para a delegacia, se chegou a ser preso, como que foi isso? Foram conduzidas à delegacia. Uma das pessoas, um dos proprietários da residência, ele confessou e assumiu que realmente ele era o proprietário da droga. Um outro indivíduo, ele foi como testemunha, e um terceiro, ele assumiu que estava fazendo uso da maconha, então foi encontrado com ele também parte da droga. Mais uma pergunta por último, né? Droga normalmente é escondida onde? Essa coisa da máquina de lavar, realmente a gente fica aí curioso. Normalmente, onde é que drogas são encontradas quando essas apreensões são feitas em casas? Dentro de residência, a gente achou dentro de colchão, embaixo da cama, dentro do armário, em cima do armário. Já encontramos dentro do fogão, dentro de panela, inclusive suja, já encontramos em diversos lugares. Então, às vezes, o traficante ali, ele acha que vai conseguir esconder ou ludibriar ali a perspicácia do policial militar, que encontra todo tipo de coisa e colocou dentro da máquina dessa vez, tentando inovar, mas não teve jeito. A Polícia Militar foi lá e conseguiu achar. Muito obrigada, capitão, pela entrevista, né? E, Malta, você tem alguma pergunta para ele? Não, ficou muito bem claro, Juliana. No começo eu fiquei aqui me questionando o que, além do pé da maconha, a polícia encontrou, para realmente não haver dúvida de que se tratava um laboratório para o tráfico de drogas e a gente descartar qualquer possibilidade de consumo pessoal. Mas o capitão deixou tudo muito claro. Uma pessoa que estava envolvida com o crime, até por haver uma balança de precisão ali, estava preparada para poder repartir essa droga em fatias, em pedaços e vender para os usuários. Muito obrigado, Juliana. Agradeço ao capitão Brook pela presença aqui no jornal, por gentileza.
Ainda no noticiário policial, minha gente, no mês passado, nós mostramos aqui o caso de um homem que deixou a lancha na casa de amigos em Vicente Pires, enquanto ele estava viajando. E aí aconteceu que essa embarcação foi furtada por bandidos na calada da noite. Foi um negócio de doido, porque eu me lembro muito bem, a gente conversou com essa senhora, né, que era amiga, os amigos dele que estavam guardando a lancha, não ouviram o portão abrir. Parece que os bandidos eram realmente muito profissionais nesse modo de agir. O portão do condomínio estava com o motor quebrado e por isso ele tinha que ficar aberto. Olha essa imagem, eu me lembro muito bem dela. Vocês acreditam que isso aí, se puder por gentileza, Ronald, tira o reloginho rapidamente ali, mas eu acho que era 4 horas da manhã que estava no circuito interno. Isso era de madrugada e aí aconteceu, olha, 4h38 do dia 14 de julho, a família estava dormindo. Não percebeu os bandidos entrando pelo portão, não ouviu nenhum barulho deles saindo com a lancha e só perceberam que a embarcação não estava mais no quintal no dia seguinte, quando acordaram, coisa de louco. Olha, graças ao trabalho da Polícia Civil, esse crime começa a ser solucionado e até a gente pode perguntar agora, porque nessa entrevista a gente está com o delegado, se trata realmente de uma quadrilha especializada no furto das embarcações. Delegado Ataliba Neto, muito boa tarde para o senhor. Eu me lembro, delegado, estava aqui fazendo esse comentário, porque naquele dia, enquanto a nossa equipe estava ao vivo, uma vizinha abordou a nossa repórter e falou assim, aconteceu comigo também. Eu estava vendo você dando a entrevista aí sobre barco, acabei de ver aqui, o barco do meu pai também não está no quintal, ou seja, pareciam bandidos que estavam indo em busca especificamente das embarcações nas casas onde pudessem agir. Boa tarde para o senhor, bem-vindo ao jornal. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos os amigos aqui do SBT Brasília. Com certeza é a atuação de um grupo especializado e esse furto que ocorreu às 4h30, 4h50 da manhã foi o segundo no mesmo condomínio naquele mesmo dia. O primeiro ocorreu por volta de 3 horas da manhã e levaram também uma outra embarcação que estava quase ao lado. Então foram duas subtrações de barco que ocorreram nesse dia e desde então, há praticamente um mês, nós estamos investigando, tentando identificar esses autores. Né? No dia seguinte à subtração, esse barco apareceu em um terreno lá no Sol Nascente. O barco já estava sem o motor e sem o painel. E a gente orientou a vítima, né? A gente sempre orienta nesses casos, a ficar monitorando aí os sites de compra e venda de mercadorias usadas e até as redes sociais mesmo, para ver se apareceria um anúncio aí dessas peças que haviam sido subtraídas, que não haviam sido recuperadas. Então, ontem a vítima procurou aqui a delegacia, disse que havia encontrado um anúncio e que tinha contatado o anunciante, tinha combinado um encontro para verificar o motor. A gente acompanhou esse encontro e conseguimos aí não só recuperar o motor do barco, como também conseguimos dar pode flagrante pelo homem, pelo de receptação qualificada, já que no local ali ele marcou o encontro, que era a residência, também funcionava uma oficina náutica. Então era um homem que desempenhava atividade econômica vendendo, comprando e vendendo essas peças, arrumando embarcações. Então ele recebeu a voz de prisão em flagrante desse crime. Ele disse que tinha comprado um homem de um outro, ou que tinha comprado o barco de um outro homem, e que ele não sabia dizer nem o nome e nem os contatos. Então a gente ainda tenta identificar o receptador dessa quadrilha, né? O primeiro receptador. A gente prendeu ali o homem que está na ponta, o receptador final, e já estava revendendo para comerciantes. E a investigação prossegue também para a gente tentar identificar os autores desses 2 furtos ocorridos nessa madrugada aí do dia 14 de julho. Delegado Ataliba, eu queria reforçar aqui, eu não sei se você em casa prestou muita atenção para você entender o que exatamente aconteceu, isso serve de alerta aqui para a gente, mas também como uma prestação de serviço público, porque essa pessoa que foi vítima desse furto ficou monitorando a internet para ver se havia alguém que em algum momento viesse a vender ou a lancha, ou parte da lancha, ou peças da lancha, que pudesse levá-lo a ter identificação de alguém relacionado ao crime. Isso quem fez foi a vítima. Aí a vítima identificou um motor muito semelhante ao da lancha que havia sido furtada num anúncio na internet. Nesse momento marcou um encontro, mas não foi, lógico, porque é perigoso. Buscou a polícia e falou, é o seguinte, na minha casa furtaram uma lancha, a ocorrência vocês têm, eu estou em contato aqui com uma pessoa que está tentando vender um motor
motor, tenho quase certeza que é o meu. E você pede o apoio da polícia. Nesse caso era, e agora isso dá um caminho para que a polícia continue buscando essa rede de receptação que fomenta esses furtos. Então, delegado, eu digo aqui nem só para o caso da lancha, por exemplo, para um carro que é furtado, para uma moto que é furtada, para objetos valiosos que as pessoas mantêm em casa, se por acaso alguém vir na internet isso sendo comercializado, que procure, não é, um delegado, o delegado da sua área e leve esse anúncio para falar assim, olha, eu acho que o que foi furtado lá da minha casa está aqui. Isso ajuda a polícia, quem sabe até a descobrir uma organização mais complexa por trás dessa série de crimes. Sem sombra de dúvida, filho. Essa já é a terceira operação mau negócio, né? Então, é a terceira que a gente já fez nesse mesmo modus operandi. A vítima foram de celulares e de aparelhos eletrônicos, vieram aqui e informaram que estavam anunciando o aparelho, que eles tinham reconhecido pelo anúncio, né? Normalmente a gente vai em todas essas checagens e, em muitos casos, a vítima, quando olha o objeto, vê que não era o dela. Ela acaba reconhecendo que não era dela. Mas quando ela reconhece, a gente atua em flagrante o anunciante, normalmente pelo crime de receptação qualificada, e assim a gente tenta identificar a pessoa de quem ele adquiriu esses equipamentos para chegar na pessoa em quem fez a subtração. Muito obrigado, delegado, pela presença. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Valeu, Felipe. Agradeço a todos. Uma boa tarde. Muito obrigado. Gente, é importante a gente dizer isso. Eu não estou querendo aqui, obviamente, transferir para a população o serviço que deve ser do Estado, né? Quando um crime acontece, é dever do Estado investigar. Mas vamos trazer para a realidade prática. A gente tem o furto de uma lancha e um homicídio triplamente qualificado na mesma delegacia. É óbvio que se a polícia precisar fazer uma escolha de que qual caso deve empregar sua força, seus homens, mulheres, sua inteligência, vai ser naquele crime mais grave contra a vida. Infelizmente, né, não há estrutura nesse momento para a corporação resolver tudo o que acontece. Mas aí se a pessoa que foi vítima fica mais esperta e começa a monitorar, ela pode ser um instrumento valioso para a polícia não só reaver o prejuízo que ela teve, mas também evitar que novas pessoas sejam vítimas. Essa mulher que monitorou a internet, viu o motor e procurou a polícia, parabéns, você fez corretamente, fez a tua parte no momento em que ia se encontrar ou se comunicar diretamente com o criminoso, pediu a ajuda da polícia, corretíssimo. Deixa eu dar um recado aqui rapidamente, falar sério, tá, pessoal? Claro que a gente, aos poucos, está saindo da pandemia de Covid-19, graças a Deus. Mas o GDF avisa nesse momento que há um outro problema de saúde muito importante para tratar, que é a dengue. Essa doença continua castigando as nossas cidades, as nossas famílias, assim como em todo o Brasil. Então é importante a gente ficar ligado, mesmo fora do período de chuva, tem muito lugar que pode acumular água e virar foco para o mosquito da dengue. Caixa d'água, garrafa, tampa, ralo, vaso, pneu, balde, lata de lixo, esses são alguns exemplos. Então é importante você fechar a caixa d'água, esvaziar a garrafa, esvaziar pneu, olhar para os seus vasinhos de planta, tá? Eu mesmo lá em casa ontem tenho 3 paus d'água assim num vasinho de vidro. E se eu não tomar cuidado, deixar a água parada ali uma semana, começa a ter larvinha. Então a gente tem que tomar cuidado, limpar o terreno, limpar o seu quintal, tirar todo o entulho. O GDF continua com agentes em todo o Distrito Federal, cuidando e levando informação para as pessoas. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? Para a gente evitar esse problema. Porque com a dengue, pessoal, o seu descuido pode ser fatal. De volta aos nossos destaques, uma operação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio prendeu uma quadrilha que fez uma família inteirinha refém durante um roubo em Ceilândia. Maicon Leão, boa tarde para você. Segundo as informações da polícia, eram criminosos que agiam com extrema violência na contramão do que a gente tem visto aqui no Distrito Federal, que tem sido uma opção dos bandidos por praticar golpe pela internet, estelionato sem contato com a vítima, um furto em que não coloca ninguém em perigo, porque esses bandidos, eles sabem que se eles fizerem o crime sem colocar ninguém em perigo, sem atentar contra a vida de ninguém, na justiça vai ser benéfico para eles. Agora, esses aqui não. Esses ainda colocavam as pessoas em situação arriscada e agiam com violência. Extrema violência, viu, Malta? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente, essa operação cumpriu 2 mandados de prisão preventiva de 2 jovens de 20 e 23 anos, ou seja, bem no começo da vida, mas já indo para o lado errado, e também um de busca e apreensão lá em Ceilândia. Esses 2 homens são apontados como suspeitos, na verdade, como os responsáveis por um assalto que aconteceu em julho lá em Taguatinga.
Um casal e uma idosa, Malta, chegaram em casa e ainda não se sabe o porquê, eles não fecharam o portão imediatamente. Enquanto estavam ali na garagem, o portão dessa casa continuou aberto. Foi tudo que esses criminosos precisavam para agir. Os dois entram, rendem essa família lá na área ainda e um deles fecha o portão. E aí, a partir daquele momento, começa o pesadelo. Armados e usando extrema violência, Malta, eles renderam essa família, levaram ela para dentro da casa e lá começaram as ameaças, começaram a selecionar todos os produtos que eles queriam levar ali de dentro da casa e a todo momento ameaçando, apontando arma, tocando o terror para essa família, para que eles entregassem dinheiro, joias, tudo de valor que tinha ali. Esse momento ali, a família, claro, desesperada, ia entregando o que eles pediam, tudo para que aquela situação acabasse o quanto antes. Eles acabaram fazendo limpa na casa dessa família e levaram também o carro. Depois do susto, a família chamou a polícia militar, que começou a fazer buscas lá pela região, à procura desses criminosos, mas conseguiu encontrar apenas o carro. Porque o que esses criminosos fizeram? Depois de roubar, eles levaram para um canto para deixar esfriar. Tipo assim, ó, se não tiver rastreador, não tiver nada, depois a gente tira ele daqui. Mas felizmente a polícia conseguiu localizar esse carro e minimizou o prejuízo. Só porque aí esses criminosos pensaram, a história acabou, ninguém veio atrás da gente, só que negativo. A Polícia Civil já estava de olho, monitorando e hoje conseguiu prender esses dois suspeitos. Um deles, Malta, com diversas passagens, quando era ainda menor, vários atos infracionais, e o outro estava em liberdade recentemente, em prisão domiciliar, na verdade, por um crime de homicídio. Mas mesmo assim, continuou no mundo do crime, continuou agindo e fez essa família refém. Agora o que a gente espera, né, é que eles fiquem presos e que outras famílias não precisem passar por esse susto como foi nesse caso. E aquela dica que a gente dá sempre de segurança: entrou para casa, fecha o portão o mais rápido possível, se possível mesmo, estaciona ele de carro para você ver quem está chegando. Todo cuidado é pouco nessa hora. A gente percebe pelas imagens de câmeras de segurança que a família ainda estava ali na área quando o primeiro desses assaltantes entra na casa e já rende. E aí o outro vem tranquilamente, entra também e ele mesmo fecha o portão para que quem estivesse do lado de fora não percebesse o que estava acontecendo lá dentro ou até mesmo tivesse a impressão de que era um familiar que estava lá tranquilamente, que não estava acontecendo nada. Mas naquela casa, naquele momento, a família estava vivendo completamente um cenário de terror, com esses criminosos armados fazendo pressão para que eles entregassem os objetos, entregassem dinheiro, que eles queriam realmente fazer o limpo. Fizeram, mas agora a gente espera que eles paguem por isso, né? Olha, em primeiro lugar e rapidamente, é inacreditável que uma pessoa que mata outra, como um desses integrantes que foi preso, quer dizer, ele responde por homicídio, é o crime mais grave do Código Penal, é você tirar a vida de alguém. Aí esse bandido mora num país que, infelizmente, chega um momento que garante a ele prisão domiciliar, quer dizer, ele tinha que levantar a mão para o céu de estar num país como o Brasil, que ele mata, tira a vida de alguém, tira a oportunidade dessa pessoa ser feliz, de amar sua família, de viver sua vida e ainda assim vai para casa. E aí depois que ele tem esse benefício da prisão domiciliar, ele se envolve de novo com o crime. Não é fazendo golpezinho do Pix, não. É indo agir com violência contra uma família de novo. Importante a gente lembrar que numa situação como essa, quando está todo mundo com o nervo à flor da pele, o bandido não quer morrer. Ele não quer ser pego. A família está com medo. Em algum momento ali sai um tiro, esse homem mata alguém de novo. Então, assim, é inacreditável. Segundo, Maicon, a gente estava aqui assistindo as imagens, eu não sei se você tem essa informação, mas se você assistiu o circuito, você deve ter reparado que um dos bandidos, ele é uma senhorinha, é uma idosa que está ali no portão e é para essa senhora que esse homem anuncia o assalto? Exatamente, Malta. Como a gente disse, a família tinha acabado de chegar em casa, então eles ainda não tinham fechado o portão. A gente percebe pela câmera de segurança que o criminoso depois fecha puxando, ou seja, não era nem um portão eletrônico, daquele que você consegue entrar e fechar estando dentro do carro. A senhorinha chegou com esse casal e aí ela ia fechar o portão, a gente acredita, porque a gente percebe pelas imagens que ela é a primeira a ser abordada. Então, a impressão que a gente tem é que ela realmente estava indo com direção ao portão quando esse criminoso chega e anuncia para ela o assalto. E aí já rende todo o restante da família que está ali na área mesmo, e aí eles são conduzidos para dentro da casa, enquanto o outro criminoso fecha o portão, observa o movimento lá fora, como se nada tivesse acontecendo. Maicon, que hora foi essa ocorrência?
Malta, essa informação eu ainda não tenho, eu estou sem um retorno, mas acho que a gente consegue perceber pelas imagens da câmera de segurança. Foi a 1h12 da tarde, ou seja, o pessoal chegando ali pouco depois do almoço, chegando tranquilamente quando esses criminosos anunciaram esse assalto. Ficaram um tempo lá com essa família, justamente tocando o terror lá para que eles entregassem dinheiro, objetos, tudo de valor ali. Eu te perguntei do horário porque quando cai a noite, quem é mais esperto, mais desconfiado, naturalmente começa a ficar mais em estado de alerta, não fica dando bobeira na rua, fica olhando em volta para não se colocar em perigo, mas a 1h da tarde, qualquer um de nós poderia estar com a cabeça em outra situação, né, em outro problema, no trabalho da gente, né, que paga as contas da gente honestamente. Então eu perguntei pelo seguinte, a gente tem que ficar atento a todo momento, não tem hora nem lugar para um crime acontecer. Olha lá a hora, ó, 1h12. Aí, nós estávamos aqui ao vivo ainda, dia 7 de julho de 2022. Nosso jornal não tinha nem acabado. É como se daqui 1 hora esse crime tivesse acontecido. O céu clarinho, solzão, e aí você não imagina que abrindo o portão para o seu familiar vai chegar um bandido e vai te colocar como refém. E aí eu fico imaginando o que viveu essa família, porque assim, você se vê ali naqueles primeiros segundos na situação de não entender o que vai te acontecer depois, se vão atentar contra a sua vida, se vão te machucar, se vão te prender dentro do banheiro, deve subir um frio na espinha. Deve não, vou falar com propriedade, sobe, porque eu já fui vítima também de um crime dentro de um ônibus indo daqui para Uberlândia, para Minas. Por uma sorte, outro dia eu conto essa história, a gente não ficou todos os passageiros reféns dentro do ônibus com bandidos armados, então a gente teme pela própria vida e não tem hora nem lugar, a pessoa não precisa se colocar em perigo para isso acontecer. Isso acontece 1h12 da tarde na frente da sua casa. Que bom que esses bandidos estão presos, eu não vou aqui tentar falar que vai acontecer o pior com eles, que eles realmente vão ter a punição que merecem da justiça, porque this is Brasil, né? Mas a gente espera que eles não voltem a cometer isso, ou que depois desse crime a justiça entenda, né, que não tem como progredir de regime, benefício de prisão domiciliária para quem merece, para quem está disposto a mudar de vida, para quem está disposto a agir de forma diferente e jamais para quem tem coragem de olhar na cara de uma senhorinha que estava com dificuldade para andar, né? Vou ali falar 60, 70 anos, uma idosa, e fala, tudo bem com a senhora? Isso é um assalto. E aí, a partir de então, age violentamente, colocando a vida de todo mundo em perigo. Obrigado, tá, Maicon, pelas informações. A gente se fala daqui a pouquinho. Vamos respirar um pouco, gente? Porque aqui, assim, é morde e assopra. Tudo que acontece no Distrito Federal a gente vai te mostrar. Não vamos ficar só nas coisas ruins, porque nem só de coisa ruim o Distrito Federal vive. Também não vamos ficar só com coisa boa, porque a gente não vai tapar o sol com a peneira. Então, tem coisa boa e tem coisa ruim. Agora é hora de coisa boa. Estamos na praia. Além de ser referência em música boa e de lazer aqui na capital, o Na Praia também é nota 10 em sustentabilidade. Para você que já foi a um dos shows, para você que gosta do evento, para você que ainda não conhece, é importante que você saiba. O Na Praia, o evento é um dos poucos em Brasília, aliás, um dos poucos no planeta, que é totalmente lixo zero. Todos os dias, milhares de pessoas passam pelo complexo do Na Praia. Além de garantir a diversão dessa galera, o objetivo também é fazer do Na Praia um evento lixo zero. Calma, que isso não significa produzir nada de lixo, mas saber o que fazer com tudo que for produzido. E tudo que vai na mão do público aqui no nosso parque ou é compostável ou é reciclável. Ou a gente recicla e vira novos produtos, ou composta e vira adubo. Então o público hoje não coloca, desde 2018, desde o Na Praia 2018, o público não coloca a mão em nada no nosso complexo que não seja reciclável ou compostável. Claro que quando o show tá rolando, a gente acaba consumindo alguma coisa e, querendo ou não, produz também alguns resíduos. Mas o diferencial é que depois que o espetáculo acaba, a areia tá assim, ó, limpinha. Raramente, quando a gente anda, se depara com alguma coisa, como uma tampinha de cerveja como essa. Mas isso tudo é resultado de um trabalho de bastidor que acontece, inclusive, logo atrás aqui do palco. É que tudo que é produzido, descartado nas lixeiras, é trazido justamente para essa parte aqui, onde é feita uma triagem desse material para que ele seja descartado de forma correta e que só o mínimo possível seja levado para o aterro sanitário. Aqui, 45 pessoas fazem parte da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Braslândia.
Elas foram empregadas para fazer a separação correta de cada material. A quantidade de sacos de lixo que passam por eles é grande. Por isso, o trabalho aqui não para. Aqui é separado o orgânico, o reciclável, entendeu? E depois o que não é reciclável, que é rejeito, vai direto para o aterro. É tudo já, vai no destino já certo, já o local. O rejeito, o orgânico, já tem tudo o seu local certo. Tudo é pesado e anotado. A balança também é conectada à internet e envia os valores para uma planilha que monitora em tempo real a quantidade do material. A associação já é responsável por esse trabalho desde 2017, o que garantiu ao Na Praia uma certificação internacional de lixo zero. Ela foi concedida pelo Encontro Internacional Juventude Lixo Zero em Cascais, Portugal. Em 2019, mais de 97% dos resíduos foram reaproveitados. Para garantir que a meta seja atingida, algumas mudanças precisaram acontecer. Aqui, por exemplo, as colheres descartáveis, as embalagens de isopor que não são recicláveis foram substituídas por versões ecologicamente corretas. Olhando assim, parecem as tradicionais de isopor, plástico, papel, até os talheres e canudos. Mas, na verdade, eles são produzidos com material compostável, que permite que eles sejam descartados, por exemplo, junto com os restos de alimentos. O aviso no bebedouro também orienta que os copos descartáveis não fazem parte desse rolê. Durante todas as semanas do festival, serão evitados que quase 2 milhões de copos sejam jogados no lixo ou até acabem indo parar ali, nas águas do Lago Paranoá. Nos banheiros também sustentabilidade, um papel higiênico hidrossolúvel, daqueles que podem ser jogados no vaso. Quem for no nosso banheiro vai reparar que a gente usa um papel diferente e que dentro das cabines não tem lixeira. Por quê? Porque o lixo de banheiro, a gente não tem outra coisa para fazer com ele que não enterrar. Então a gente quer minimizar o lixo do banheiro. Então a pessoa que usou o papel higiênico pode jogar na privada, ele é um papel higiênico que se dissolve na água e na hora de lavar a mão e secar a mão, a pessoa não usa papel toalha, ela usa o secador de mão elétrico, né? Então, só com essa troca, a cada Na Praia, a gente deixa de gerar cerca de 5 toneladas de papel de banheiro. Só para você ter ideia do volume disso, isso é cerca de um container lotado de papel. Sem contar a quantidade de lixeiras como essas espalhadas e bem orientadas para que as pessoas também ajudem. O objetivo é que o Na Praia seja um exemplo não só para o DF, como para o Brasil e até mesmo para o mundo. O que de fato é lixo no Na Praia é algo em torno de 8 a 10 toneladas. A geração total de resíduo, aí tem uma diferença. Resíduo não necessariamente é lixo. Resíduo pode ser insumo para novas cadeias industriais, né? Vira novos produtos. Então a geração total de resíduo do Na Praia é algo da ordem de 400 toneladas. Mas o que é lixo de fato? Uma fração mínima disso, de 8 a 10 toneladas. Te falar, é bom demais ouvir o porta-voz de um evento grande como esse explicar com tanta qualidade técnica como o lixo de um festival gigante é tratado. Vocês entendem que um produtor de eventos, se não tivesse muito preocupado com isso, abandonaria essa pauta, ganharia o seu dinheiro chamando gente para cantar, cobrando da gente ingresso e não se importaria, mas ali não. Existe uma consciência e uma vontade. Óbvio, porque sabem que o público vai valorizar, mas é bom demais ver isso acontecer, porque as empresas do futuro, as empresas do mundo melhor que a gente quer construir, precisam ser assim. Não podem pensar só em lucro, tem que pensar, o meu negócio traz o quê para essa sociedade, para essa comunidade. Gente, é 12h20 e eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas falta 1 hora inteirinha de jornal ao vivo para a gente ver juntos. Então, você fica aí, por favor, tá? Antes da pausa, a gente abre a janela. Como é que tá o tempo lá fora? O dia segue ensolarado, com temperatura nesse momento 23 graus e a umidade relativa do ar, aliás, 27 graus. E a umidade relativa do ar em 27%. Você está vendo imagens ao vivo da região central de Brasília, ali na torre de TV, e nós voltamos já já. Ontem foi o dia de uma das minhas comidas preferidas. Ontem foi o dia do pão de queijo. Tradição mineira que, na verdade, ganhou o país inteiro e que ultimamente está pesando no bolso, né?
é que fazer pão de queijo está ficando caro demais. É a inflação puxando o preço lá para cima. Mesmo assim, quem vende pão de queijo acredita que o sabor supera o custo, que a pessoa paga um pouquinho mais, porque sem pão de queijo não dá para ficar. Tem o tradicional, bacon com calabresa, o de parmesão, de goiabada, o sem lactose, até de linguiça de frango. À medida que as pessoas vão solicitando, eu vou procurando atender dentro das minhas condições, é claro, né? Mas sempre criando, sempre inventando, e aí a gente experimenta uma coisa aqui, uma coisa acolá, e vai tendo mais ideias ainda, né? Comer o pãozinho de queijo tá fácil. Pão de queijo, isso é tudo que eu desejo. O que não está fácil é produzir, já que a inflação nas alturas vem impactando o preço do leite longa-vida, que, de acordo com o IBGE, subiu 57% em 2022. Só no mês de julho, o litro que custava em média R$ 7,00 passou para R$ 10, atingindo diretamente os derivados, como requeijão, manteiga e o queijo. Isso tudo sobe na esteira do produto principal, que subiu mais de 25% em um só mês, dado esse período de entre-safra. A boa notícia é que o leite enfrenta um período sazonal. Quando voltam as chuvas, isso acontece aí na entrada da primavera, esse volume de captação volta a subir. E normalizando a oferta, o preço normalmente cai um pouco. Não vai ficar tão caro quanto ele está no momento. Na fábrica da Andréia não teve jeito. O preço do quilo do pão de queijo subiu seguindo a inflação. O quilo do pão de queijo em junho do ano passado estava em torno de R$ 43,00. Hoje ele está R$ 55,00 e agora, como ele deve ter esse aumento mais ou menos de 10%, ele vai para em torno de R$ 60,00 o quilo do tradicional. Ninguém sabe ao certo quando o pão de queijo surgiu, mas histórias contam que a receita foi criada em Minas Gerais em meados do século XVIII, ainda na escravidão. E eu, como boa mineira, ainda mais sabendo que saborear essa delicinha está mais caro, não vou perder a oportunidade de encerrar essa reportagem comendo a maravilha que eu amo desde a minha infância. Uma vida sem pão de queijo não é uma vida legal, né? Definitivamente. É isso que eu quis dizer. Gente, para mim, café com pão de queijo não é um lanchinho, é uma instituição. Não dá para ficar sem. Café com pão de queijo é a melhor coisa que existe. Eu troco Se eu acordar tarde e for hora de almoçar já e eu tiver perdido o café da manhã, eu tomo café com pão de queijo. Porque, não, almoço não, arroz com feijão e bife, não, amanhã eu como. Agora, café com pão de queijo eu não posso deixar para depois. O que a gente viu aí no VT, aliás, na reportagem, VT é o termo que a gente usa aqui internamente para chamar de reportagem, foi a questão do queijo, né, que está mais caro nesse momento em função do preço do leite. O leite também tem um preço atrelado à chuva, à qualidade do pasto, lá para o campo. Então, com o tempo, com a volta das chuvas, a tendência é que o queijo também fique mais barato. A gente vive isso em todo lugar. A grande indústria produtora de queijo sente o preço do leite ficar mais caro e o pequeno produtor que faz um queijo artesanal também. Então essa questão do leite logo se resolve. Mas assim, um pouquinho de queijo tem que ter, porque sem pão de queijo não dá para ficar, né? Deixa eu mudar de assunto agora. Mais de 600 mil pessoas vivem aqui no Distrito Federal com menos de R$ 6,00 por dia. Faz as contas, R$ 180,00 por mês. Não dá para nada. Muita gente vivendo com R$ 180,00, menos de R$ 180,00 por mês, por pessoa. Isso foi o que mostrou uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O estudo concluiu que essas pessoas não conseguem comprar itens básicos de sobrevivência como comida para durar um mês inteiro, ou produtos de higiene. César Bergo, economista, está com a gente e fala sobre esse cenário econômico muito triste. Ô César, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Parece impossível, né? A pessoa se manter com R$ 5,50 por dia com o custo de vida hoje no Brasil, a pessoa realmente está numa situação de miséria, né? Não é exagero a gente dizer isso. Não é exagero não, viu, Felipe? Então, uma boa tarde para você. Apesar de você ter falado uma propaganda do pão de queijo, eu vou agora falar sobre a desigualdade, né? Mas, em todo caso, a gente vê essa dificuldade no Brasil todinho. O levantamento leva 33 milhões de pessoas numa situação realmente muito precária. Em Brasília não é diferente, mas Brasília tem uma característica. Você tem a maior renda per capita do país e, do outro lado, a maior favela a céu aberto também. Então, esse paradoxo, né, acaba movimentando essas questões da desigualdade e, de fato, precisa da intervenção do governo com ajudas,
como tem o Auxílio Brasil, você tem Auxílio Gás, outros auxílios, porque essas pessoas não vão conseguir nem sobreviver exatamente por aquilo que você falou. R$ 5,50 por dia realmente não mantém ninguém. E tem a questão pior também, que você às vezes tem uma só pessoa que tem a renda e você tem várias pessoas que dependem dela e depende do lixo. E a pandemia agravou essa situação também, Felipe, por causa do isolamento social, do distanciamento. As pessoas perderam as únicas atividades. Você tinha muito ambulantes, né? E você depende muito do setor público aqui em Brasília. O setor público trabalhando em home office, você diminui a movimentação da economia e agrava essa situação que você está revelando aí de desigualdade, chegando nesse número absurdo aí de 600 mil pessoas, né, passando fome. Vamos dizer logo a palavra verdadeira, passando fome, né? Porque não está se alimentando adequadamente. Ô César, é que enquanto você falava, eu li a tarja aqui na tela e eu acho que agora que eu me dei conta, às vezes a gente fala tantos números e os números ficam apenas em números, mas eu vi aqui 660 mil pessoas. Para a gente trazer uma base de comparação, a minha cidade natal é Uberlândia, Minas Gerais, fica no Triângulo Mineiro, é uma cidade de médio porte, não é uma cidade assim tão de interior, porque ela já tem uma estrutura e são cerca de 700 mil habitantes. Então é como se você tivesse uma grande cidade do interior do Brasil, uma cidade de médio para grande porte e que toda essa população estivesse numa situação miserável. É mais de 500 mil de pessoas, são 660 mil aqui no Distrito Federal, com uma notinha de R$5, mais uma moedinha de 50 centavos e com isso tendo que passar o dia. Isso é desolador. Eu queria comentar contigo, César, já os efeitos para além da necessidade básica de quando uma pessoa está numa situação como essa de miséria. Mas antes eu queria chamar a reportagem para a gente entender, porque a nossa equipe foi até Estrutural, que é uma das regiões mais carentes do Distrito Federal, falar sobre o impacto da pobreza na vida dessas famílias. Vamos ouvir o que as famílias que estão passando por isso têm a dizer e depois a gente comenta aqui no estúdio. Cenas como essa são cada dia mais comuns no DF. Pessoas em situação de necessidade que fazem das esquinas um abrigo. Ou buscam nos sinais de trânsito alternativa para sobreviver, seja pedindo algum trocado ou oferecendo algum produto. Não foi só a percepção sobre a pobreza que aumentou. Os números demonstram a extensão dessa realidade. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas mostra que mais de 660 mil moradores do DF vivem com R$ 497 por mês, ou seja, cerca de R$ 5,50 por dia. Esses dados são do ano passado e refletem o período de pandemia, mas continuam impactando a população. O seu José, por exemplo, ele perdeu o emprego nessa época e até hoje ainda não encontrou uma vaga. O seu José nos mostrou a casa na Estrutural em que ele mora com os 3 netos e os 3 filhos, que também estão atrás de emprego. Um está reformando a casa dele e a outra está morando mais eu aqui, né? Porque já está certa idade talvez, né? Aí eles preferem ficar comigo aqui. Ele conta para nossa equipe que tem deixado o currículo em vários locais, mas até agora nada. Fui na agência do trabalho procurar uma vaga aqui na Estrutural e não tinha vaga. De 2 em 2 dias eu vou lá, mas não acho vaga lá. Pouca vaga de trabalho ainda no DF. Tem que ter mais vaga para a gente trabalhar e manter nossa família em casa. Na fila de espera por algum auxílio social do governo, o dinheiro que entra para colocar comida em casa vem de bicos que ele faz e da ajuda de amigos. Às vezes eu faço um diário, um biquinho aqui para ajudar aqui em casa, né? Comprar uma coisa para dentro de casa e ajudar meus netos também, né? Que agora tem 3 agora aqui em casa agora, tem que ajudar também, né? Estou me mantendo, mas não é o suficiente para me sustentar dentro de casa com minha família. Sabe, ô César, o que eu estava comentando aqui antes de chamar a reportagem é que quando a gente vê uma pessoa em situação de extrema miséria, a gente logo conclui que a fome é o pior que ela está vivendo ali. E
Eu nunca passei fome, então eu não tenho propriedade para falar sobre quem passa fome. Mas há um escritor, ele chama Robert Sapolsky, ele escreveu um livro que se chama Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e nosso pior. Em um momento ali do livro, ele descreve como a pobreza, além de tolir a pessoa de suprir necessidade básica, ela também vai pouco a pouco, é uma das partes do livro, minando o conceito que a pessoa tem de si mesma. O que eu quero dizer com isso? Que no momento que a pessoa passa fome, aquilo ali é muito difícil, se estender por alguns dias pode levá-la à morte, mas a fome pode ser resolvida com política pública adequada, que você leva e bota comida no prato dessa pessoa. O que talvez nunca seja resolvida é o conceito que a pessoa tem de si mesma depois que ela passa fome. É a miséria que ela se sente. É a falta de humanidade que ela acha que ela tem dentro dela a partir do momento que ela convive numa sociedade em que tudo leva essa pessoa a passar fome. Então, urge que a gente resolva esse problema social, porque não é justo que ninguém passe fome no país que mais produz alimento no mundo, mas mais do que isso. Porque na hora que você resolve o problema da fome, você vai ter que resolver outro. Convencer aquela pessoa de que ela tem valor como ser humano, para que ela volte a acordar, trabalhar, ganhar a vida de forma honesta. A fome você resolve colocando prato na comida da pessoa e o psicológico lascado que ela leva para o resto de uma vida. Quem já passou por muita dificuldade, leva anos, talvez uma vida inteira, talvez nunca resolva o complexo de miséria que a acompanha, depois de você se ver numa situação de tamanha pobreza. Então, eu te passo a palavra até para a gente poder dizer, são urgentes políticas públicas adequadas que ataquem esse problema miserável que a gente tem da fome, que é uma vergonha para o nosso país e para o Distrito Federal, para que essas famílias tenham a oportunidade de ter um futuro diferente. É isso aí, Felipe. Tem um escritor inglês chamado Chesterton que diz o seguinte: só o fato do ser humano estar andando sobre duas pernas seria o suficiente para que a gente se maravilhasse, né? Porque é uma coisa esplêndida. Mas, infelizmente, como você colocou, existem cidadãos de primeira categoria e cidadãos de segunda categoria, e essas pessoas se colocam como cidadão de segunda categoria. Ainda bem que seu Zé tem uma casinha, mas tem muita gente morando no sinal, morando no relento. E Brasília acaba sendo o Eldorado dessas pessoas, né? Existem muitas cidades, municípios, que colocam os pobres dentro de um caminhão e jogam aqui em Brasília. E aqui, de fato, acaba sendo a saída de muitas pessoas que estão passando dificuldade nas suas origens. Então a gente verifica pessoas de outros estados. E a reportagem diz bem, são moradores de Brasília, mas mais do que isso, são cidadãos brasileiros que merecem toda a atenção. Então, também não adianta ficar dando dinheiro, tem que ensinar a pescar. É fundamental a educação dessas pessoas para que isso ocorra. A gente tem aqueles centros de atendimento aqui em Brasília, a gente tem visto pessoas participando da fila e vendendo a posição na fila para o pobre. É uma coisa incrível, né? Então começa a acontecer várias questões também ligadas à moral e a comportamento. Isso tudo tem que ser trabalhado pelo poder público, pelos assistentes sociais, porque não pode continuar dessa forma, Felipe, né? É a profunda degradação do ser humano. O recurso, ele existe, o dinheiro não desaparece, ele só muda de mão. É questão de prioridade. E essas pessoas merecem toda a prioridade e de forma urgente o governo deve agir, não apenas em épocas de eleição. Nós estamos passando por uma eleição agora, pode parecer que agora está agindo por causa disso. Tem que agir sempre, porque o ser humano deve ser o foco de todas as ações positivas para resgatar a cidadania, como você bem falou, Felipe. Ô César, um outro dado desse estudo do IBGE diz que o primeiro trimestre desse ano teve uma taxa de desemprego que caiu de 12,6% para 11,5%. Ou seja, é um ponto percentual de diferença na prática. O recuo do desemprego existe, é algo a se comemorar. O que a gente precisa é continuar nessa toada, né? Porque precisa gerar emprego e trabalho para todo mundo. Não tenha dúvida, o desemprego agora atingiu 9,5%. Tá? Nós já estamos em 9,5%, mas ainda temos 10 milhões de pessoas desocupadas no país precisando de emprego. Para isso, você tem que mudar umas questões estruturais, incentivar a indústria, a construção civil, né? Não pode deixar e ser mais eficiente no uso dos recursos, né? Muito dinheiro são desperdiçados. Nós temos visto a questão do Auxílio Brasil e mesmo o auxílio emergencial, quantas pessoas receberam indevidamente o recurso quando alguém precisava, não recebeu. Então, tudo isso é o setor público que deve cuidar e ser eficiente na distribuição. E não tenha dúvida do que você colocou, né? O desemprego cai lentamente, porque o que acontece? Para aumentar o desemprego é rápido, agora para cair é devagar. Mas, felizmente, nós temos 3 fatores aí que estão contribuindo para a melhoria da economia. A queda da inflação, isso ajuda essas pessoas também
que estão no status de pobreza, né? Porque a inflação é um imposto social. Nós temos uma previsão de crescimento maior do que tínhamos no início do ano. O Brasil deve crescer em torno de 2%. E a boa notícia é que realmente está aumentando os empregos, né? Embora com remuneração menor. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma oportunidade de dar dignidade a essas pessoas, Felipe. Muito obrigado, César, pela presença. Eu queria concluir o nosso assunto aqui dizendo o seguinte: talvez haja na frente da TV, nesse momento, famílias que estejam passando fome. Eu acho que algumas delas podem estar com a TV ligando aqui no SBT. E a vocês eu só desejo que vocês tenham alguém que possa ajudar vocês. Vocês sabem que aqui no SBT, dentro da nossa possibilidade, a gente está sempre com causa social no ar, porque a gente também, como ser humano, se sente parte da solução do problema, a gente quer ajudar. Agora, para todas as outras pessoas que não estão passando fome, fica aqui essa reflexão. Quem conhece alguém que já viveu a miséria extrema, você sabe que essa pessoa nunca mais volta a ser a mesma. Se ela passou fome na infância e na adolescência, ela passa uma vida com complexo de miséria e complexo de pobreza. Ela não dá passos confiantes na vida dela por medo de voltar para aquela situação degradante que é a fome. Se você tiver a oportunidade, você que está em casa, de assistir a conversa entre a Oprah Winfrey e a Viola no Netflix, você vai ver uma conversa de uma mulher que conta, a Viola passou por uma situação de pobreza, talvez tão ou mais grave do que essa que a gente está assistindo aqui no Distrito Federal. Essa mulher se tornou uma das principais atrizes do planeta e ela revela que os traumas da infância e daquela miséria e da falta que ela viveu, o material de não ter água muitas vezes, de não ter um sabonete para tomar banho, a acompanhou durante muito tempo e que ela ainda trata isso na terapia. Então suponhamos que hoje, num golpe de mágica, nós conseguíssemos acabar com a fome no Brasil, ainda teríamos trabalho para fazer, para ensinar essas pessoas que uma vez foram famintas, que elas têm valor como ser humano e que elas podem ser alguém na vida. Imagina se a gente não resolve. Então, o problema básico, que é alimentar essas pessoas, fica muito difícil sonhar com um país melhor. César, muito obrigado, tá, pela sua presença. Espero que o senhor possa voltar aqui outras vezes para conversar com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para a gente poder ajudar essas pessoas, Felipe. Um grande abraço. Valeu. Bom, a gente volta agora a acionar o repórter Maicon Leão para falar de um triste caso, ainda falando sobre necessidade básica. E o que isso leva? De uma mulher de 44 anos de idade que morreu depois de esperar 8 dias na fila do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS lá do Paranoá. Janaína Nunes passou mal com sinais de infarto e ela, desde a semana passada, chegava ao CRAS de madrugada para se cadastrar, para receber benefício social. Ela ainda, segundo as informações que nós apuramos, não tinha conseguido. Maicon, boa tarde para você. Ela chegou a ser levada para o hospital depois que passou mal na fila, não resistiu. Exatamente, Malta, ela chegou a ser levada pelos próprios familiares, viu? Boa tarde para você novamente, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Como você disse, já tinham 8 dias que eles estavam nessa luta, mas ela já estava há cerca de 4 anos tentando receber um benefício. Ela vinha sofrendo de depressão, várias outras situações, hipertensão, ansiedade, vários outros problemas que impossibilitavam ela de trabalhar. Ela tentou receber pelo INSS, não conseguiu, e a última esperança dela era conseguir aqui no CRAS ser beneficiária pelo BPC, o benefício de prestação continuada. Só que conseguir esse atendimento, Malta, estava muito complicado. Ela veio várias vezes aqui e tentava e tinha uma certa fila. E aí naquele dia não dava. Chegava no outro, não dava. Tinha um limite de atendimentos diários, já que a unidade libera uma quantidade de senhas. E nesses dias ela não ia conseguindo ser atendida e aí a família decidiu que não. A gente vai ter que realmente partir para o ponto de dormir aqui na porta, de passar a noite. E eles chegaram aqui por volta de 7 horas e ficaram a noite toda aqui esperando. Só porque aí ela começou a passar mal. A gente inclusive conversou com a companheira dela que estava aqui no momento e ela contou pra gente o seguinte, que em certo momento ela estava sentada na cadeirinha, como várias outras pessoas fazem, sentam ali no chão, na cadeira, se acomodam, Malta, porque elas vão ter que passar a noite aqui para conseguir, na verdade não é para conseguir, é para tentar no outro dia conseguir essa senha para ser atendido. E aí ela estava sentada aqui, aguardando, quando essa companheira percebeu que ela estava começando a passar mal e pediu para que ela fosse para o carro, para aguardar lá no carro, ver se ela melhorava e descansava um pouquinho, já que a noite seria longa. Mas o que aconteceu?
Passando o tempo, mesmo no carro, ela continuou passando mal. E aí teve uma hora que a companheira falou, não, vamos sentar um pouquinho lá fora, que você respira um pouquinho melhor e traz mais tranquilidade. Só porque isso não acontece, ela nem conseguiu sair do carro. A ansiedade dela foi tomando conta, ela foi ficando nervosa, de repente ela desmaiou. Sim, teoricamente, por sorte, malta, ela acabou desmaiando, caindo ainda dentro do carro. As pessoas que estavam aqui começaram a ligar para o SAMU em busca de um atendimento, várias pessoas ligaram. Mas acabou que essa ambulância estava demorando e a família decidiu o seguinte, a gente mesmo vai levar. E aí as pessoas conseguiram organizar para que ela ficasse acomodada dentro do carro e correram para o hospital, que felizmente fica a cerca de uns 800 metros daqui. Então rapidamente eles chegaram lá. Segundo a família, o hospital fez tudo o que dava para ser feito, todas as manobras, mas cerca de meia hora, 40 minutos depois, veio a notícia que ninguém esperava. A família estava acreditando que ela poderia ter tido uma crise de ansiedade, crise do pânico e desmaiado, mas jamais imaginado que ela poderia ter sofrido um infarto. Mas a equipe médica diz que, infelizmente, todas as manobras não foram suficientes para que ela fosse salva e ela acabou morrendo praticamente aqui na fila, enquanto aguardava por esse atendimento. Nesse vai e vem, vai e vem. Para a família, malta, enquanto ela aguardava, ela teve essa crise de ansiedade primeiro pela insegurança, pelo medo de não conseguir receber esse benefício. Ela já vinha sofrendo de depressão, já estava sentindo que era um peso para a família e esse benefício seria a esperança que ela tinha de conseguir ajudar um pouco em casa, de levar um pouco de renda para essa família, já que há 4 anos ela não conseguia trabalhar, tomava vários remédios para praticamente tudo, sofria de hipertensão, ansiedade, crise do pânico. E a situação só vinha piorando, por isso ela não conseguia um emprego, fazia um bico aqui, outro ali, mas a renda de casa, ela estava sendo prejudicada porque ela não conseguia fixar num trabalho, ter uma renda contínua, era tudo muito incerto. E a esperança era que dessa vez ela conseguiria esse benefício de prestação continuada, mas para isso era preciso um atendimento aqui no CRAS. E aí começou essa saga, como a gente disse, vários dias vindo até aqui para tentar essa senha, e aí entrava na fila, e aí nada no fim do dia de ser atendido, e aí chegou o dia que eles falaram, não, a gente vai precisar começar a dormir. E aí, em uma dessas noites em que elas vieram aqui para a porta para dormir, foi onde tudo aconteceu. A nossa equipe, pouco antes de vir para cá, malta, a gente esteve na casa da Janaína e conversou com a companheira, que relata pra gente todo esse sofrimento da família, e principalmente como é que eles estão nessa situação de saber que, até o último momento, aqui na porta, lutando, ela não conseguiu ser atendida. Péssimo, humilhante, decadente, sabe? É desumano colocar a pessoa naquelas condições ali, sabe? Olha, é indescritível. Eu acho que só você passando uma noite ali, você vai ter a real e exata condição que o ser humano é expulso. Para quando ser atendido, se for, ainda receber um não. Porque não se enquadra dentro dos benefícios, né? Então, assim, é uma exposição. Gente, é inaceitável que um governo, né, hoje com a tecnologia que nós temos, manda a pessoa ligar para um 156, como nós fizemos. Fala com o atendente, dá todos os dados, fala, a senhora aguarda ser chamada. Por que naquele mesmo momento, foi o que eu falei para a assistente social do CRAS, por que naquele momento que já está falando com a pessoa, não fala assim, olha, nós temos uma lista aqui, a senhora vai ser atendida daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não importa. Mas ela tem uma data. Ela tem uma data. Evitaria tudo isso. Quantos mais vão precisar morrer numa fila, sabe, ou parar num hospital com AVC, com derrame, ou com mais alguma anomalia grave, que possa deixar até sequelas, para poder ter um benefício? Quando? Quando que o governo vai conseguir enxergar que o que eles estão fazendo é inaceitável? É inaceitável. Pois é, a gente viu toda essa situação aí, malta, e claro, a gente foi atrás de respostas. Nós entramos em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que sobre essa situação da demora, da situação da fila, eles não nos deram resposta, mas disseram
que a Janaína começou a passar mal por volta de 8 horas da noite, mas que decidiu continuar aqui, que não teria procurado um atendimento, que o serviço móvel de urgências foi acionado por volta das 4 horas da manhã, mas que nesses chamados faltaram informações sobre o estado da paciente e que daqui ela foi levada para o hospital pelos próprios familiares e que lá foi feito tudo que estava a cargo do hospital, tudo que era cabível naquele momento, mas que infelizmente ela não resistiu. Disse ainda que vai ser feita uma necrópsia no corpo para identificar a real causa da morte. O que fica aqui é o apelo justamente da família, principalmente, para que esse caso não seja só mais um e que seja repensado, principalmente essa forma do atendimento. Porque o que a gente teve de contato, principalmente com quem depende de estar aqui vindo para a fila para tentar conseguir essa senha para ser atendido, é que muitas vezes a própria secretaria justifica o seguinte, que dá para conseguir esse atendimento entrando no site, que às 9 horas da manhã são disponibilizadas as vagas, mas muitas dessas pessoas entraram 9h10, 9h20 já não tinham mais vagas. Então o que todo mundo quer é que seja repensado dessa forma para que as pessoas não precisem passar a noite aqui do lado de fora sem ter um banheiro, um lugar para tomar água, uma situação que, como a própria Omar disse, é praticamente desumana, né? É totalmente desumana. Obrigado, Maicon, você falou tudo. Não dá, né? Situação inaceitável. Aliás, eu até acredito, tá? Que o hospital tenha agido com toda presteza no momento que a mulher chegou lá passando mal, mas aí depois que você levou uma cardíaca dormindo na calçada até um infarto, é demais esperar que o corpo aguente mais essa, né? Depois de tudo que essa mulher passou. 10:01. A Anvisa decidiu ontem que o uso de máscaras de proteção não é mais obrigatório nos aeroportos e nem dentro dos aviões. A gente volta a falar com a repórter Juliana Soares agora sobre esse assunto. Juliana, o que a agência levou em consideração para revogar essa medida que entrou em vigor lá em 2020? Oi, Malta, boa tarde de novo. Então, primeiro que essa decisão foi tomada com base no momento que a gente está da pandemia. Então, tá tudo mais tranquilo. A gente tem aí, né, diferente de 2020, 2021, que os casos explodiram, a gente tem uma redução no número de casos, no número de mortes. Então, quem viajou durante esse período aí de pandemia sabe que estava rígido, né? No aeroporto, por exemplo, se você desse aquela abaixadinha na máscara, já vinha alguém pedindo para ajustar a máscara. Também no avião, né, só estava sendo liberado ali para poder tirar a máscara no momento de comer, de beber alguma coisa. E agora a Anvisa apontou que mesmo flexibilizando o uso da máscara, não vai ter um problema, né? Não vai resultar em um aumento de casos de morte. E quem vai explicar isso pra gente é a doutora Joana Dark, que é infectologista, e vai falar sobre essa relação. Doutora, mesmo dando, né, essa relaxadinha aí com as medidas, não pode ter um perigo, uma nova onda, algo nesse sentido? Então, a gente está numa situação um pouco mais confortável por causa do número de vacinados, o número de óbitos, como você falou, e de hospitalizações. E também, assim, até mesmo nos aeroportos e alguns locais, as pessoas estão sempre intensificando a questão da higiene de superfície, né? Tem alguns filtros específicos para essas situações, mas mesmo flexibilizando, a gente tem que avaliar sempre o nosso risco e o do próximo. Se você já fez as vacinas, está ok, mas apresentou algum sintoma, use uma máscara, não custa, né? Tá flexibilizado, mas não está proibido. Se você também não se sente ainda confortável nem seguro, coloca a sua máscara também. Você pode manter essas medidas mesmo com a flexibilização. E, doutora, a Anvisa recomenda principalmente para um público mais vulnerável essas medidas. Que público é esse que tem que ter uma atenção especial? A gente tem os chamados imunossuprimidos, as pessoas que têm doenças crônicas. A gente ainda tem um grupo de pessoas que não completou o esquema vacinal e tem outras que não fizeram a vacina por questões também associadas aí ao tipo de vacina, reações adversas. Então, sempre tem uma população mais vulnerável e essa população tem que se cuidar mais. Pessoas que estão com sintomas gripais, por exemplo, qual que é a recomendação? Isso é ótimo. Então, se eu tenho algum sintoma, então eu vou me proteger e vou proteger o próximo. Então, você utilizar a sua máscara e você vai estar favorecendo aí o nosso retorno e a manutenção do convívio em sociedade, porque isso você está sendo altruísta, né? Então, se você tem algum sinal de alguma doença de transmissão respiratória, não só a Covid, outras que circulam, coloca a sua máscara. Isso ajuda todo mundo.
No avião tem uma troca de ar, né? Você falou aí do filtro. Como que é feita essa troca e como que ela ajuda também a proteger contra a Covid? Então, nos aviões a gente tem o chamado filtro EPA, que filtra 99% do ar circulante. Isso dá uma maior segurança para a gente, para as viagens. Mas mesmo assim, lembre-se que dentro do avião as pessoas comem, tiram a máscara em determinadas circunstâncias e dependendo da proximidade existe sempre um certo risco, né? Claro, agora mais controlado. Tá ok, obrigada, Joana. Malta, mais alguma pergunta aí para a doutora? Algo que a gente queira reforçar? Não, muito obrigado, tá? Ela explicou tudo certinho, agradeço a ela. Sol quente aí fora e aí ela se dispôs a vir aqui falar com a gente ao vivo. Obrigado a você também. Gente, ainda sobre o assunto Covid, agora as pesquisas continuam, né? Sabe o que descobriram dessa vez? Não é mito, não é lenda, não é impressão nossa, não. 30% dos infectados pelo coronavírus apresentaram mesmo sequelas neurológicas. Foi o que revelou um estudo de 2 universidades brasileiras. A Fabiana teve Covid-19 2 vezes. Na primeira, antes da vacina, ficou 15 dias internada. Um mês após a alta, os problemas de memória começaram. Durante um trajeto de carro, eu parar e não lembrar para onde eu estava indo. Palavras, esquecer palavras era o que mais me incomodava. O que ela percebeu depois da Covid virou tema de estudo e foi comprovado por pesquisadores da Unicamp e da USP. O trabalho mostra que 1/3 das pessoas que tiveram a doença, mesmo leve ou moderada, tiveram sequelas neurológicas. Os pesquisadores acompanharam por 2 meses 81 pessoas que haviam sido contaminadas pelo coronavírus e outras 81 que nunca tiveram Covid-19. A professora de neurologia da Unicamp, que participou do estudo, explica que o vírus causa alterações na estrutura do cérebro. A gente nem sabe quem é que tem mais predisposição ou não de ter alterações neurológicas. Isso a gente ainda teria que estudar muito. Os pesquisadores perceberam ainda que, de uma maneira geral, todos os pacientes com Covid apresentaram algum sintoma como depressão, ansiedade, falta de foco, raciocínio lento, perda de memória. Mas o trabalho não para por aí. Os cientistas querem saber agora como se comporta o cérebro anos depois da doença. A previsão é que o estudo dure mais 5 anos. A gente tem o receio, né, como já se viu com alguns outros vírus e algumas outras doenças, que você tem uma infecção em um determinado momento e anos depois, né, isso possa estar relacionado a vir desenvolvendo alterações neurológicas bem tardias. Na maioria dos casos, os danos são reversíveis. O Silas é educador e neurocientista. Ajuda na reabilitação de pessoas com sequelas. Para manter o cérebro ativo, ele indica desafios que estimulam a memória, como as palavras cruzadas. Tudo isso vai gerando uma coisa chamada armazenamento cognitivo, que deixa a gente mais preparado para situações futuras. Então, tanto como demências, quanto antes você começar a treinar, melhor. A Fabiana faz o tratamento há 1 ano e já viu o resultado. E agora eu estou retomando minha vida. Estou muito feliz. Que bom, que melhore 100%. Ô pessoal, ainda no assunto saúde, a gente fala agora da emergência sanitária que se sucede à Covid-19. A varíola dos macacos, que está em franca disseminação. Obviamente não com as características de uma pandemia, não ainda, tomara que não, que nem assim fique, mas com certeza com razão para a gente se preocupar e se precaver. Na França, foi relatado o primeiro caso de um cachorro infectado pela varíola dos macacos. Os donos desse cachorro são um casal de homens que não vivem uma relação monogâmica, né? Ou seja, eles se relacionam entre si, mas têm parceiros fora do casamento. Esses donos estavam em casa, em isolamento, com varíola dos macacos, e o cachorro dormia na cama com eles. O bicho acabou infectado. Rogério Fonseca, veterinário, fala com a gente agora sobre essa recente descoberta da ciência. Ô Rogério, pelo que eu entendi, até agora só tinha sido visto caso de primata e de rato que teve varíola dos macacos, né? Agora um animal de estimação, né? Do convívio da gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Malta. Boa tarde, é um prazer. Até onde se sabe sobre essa doença, nós sabíamos já, a comunidade científica já tinha conhecimento de que essa doença já era presente em roedores e também em primatas não humanos. Esse realmente é o primeiro relato, né, de um caso publicado em uma revista científica de alto peso, na The Lancet, que é uma revista importante no mundo, sobre um caso dessa varíola, né, desse monkeypox, dessa varíola em cães.
O que se sabe até agora é que essa doença, portanto, durante o estudo que foi feito, do relato de apenas um caso, durante a cinética, que esse vírus pode passar exatamente do humano para o cão. Mas ainda não se sabe se de fato o cão pode devolver essa doença aí para o ser humano. Portanto, ainda estudos precisam ser realizados, novas pesquisas precisam ser realizadas no sentido de esclarecer e aprofundar um pouco mais sobre isso. Pois é, porque eu fico aqui pensando, vai que uma pessoa descobre que tem varíola dos macacos e tem um cachorro em casa, né? Quando a ciência descobrir, digamos que descubra que o ser humano passa para o cachorro, mas o cachorro não passa para o ser humano. Aí essa pessoa que está doente em recuperação pode entregar o bicho para um familiar e dizer, fica aí cuidando do cachorrinho enquanto eu me recupero aqui. Mas enquanto a gente não sabe se o cachorro transmite de volta para o ser humano, o jeito é a pessoa que está com varíola dos macacos evitar o contato com o bicho dentro de casa mesmo, né? Correto. A orientação do CDC, que é um órgão de saúde dos Estados Unidos, a partir de agora é que, uma vez que as pessoas tenham consciência e a informação de que elas estão contaminadas com varíola dos macacos, que essas pessoas possam isolar os seus animais de estimação. Evitem dormir com esses animais em cima da cama, evitem contatos de abraços, beijos, evitem contatos próximos com esses animais, para que essa possibilidade de transmissão para o cão aconteça. E como a gente não sabe se pode acontecer do cão de volta para o ser humano, a gente evita, assim, um ciclo, né, que se completa dessa forma, contribuindo, então, para o controle da doença. Mas realmente a melhor conduta é a prevenção. E em caso de alguma lesão suspeita no seu animal de estimação, você precisa procurar o serviço veterinário, precisa procurar o serviço de um médico veterinário para que possa ser feito o diagnóstico correto dessa doença. Muito obrigado, Rogério, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Agora é 1h em ponto. Eu vou fazer só mais um intervalinho bem rápido, a gente volta já já. Morreu hoje, aos 48 anos, o jornalista Ari Filgueira. Ele estava internado no Hospital Regional da Asa Norte para tratar a síndrome de Steve Johnson, causada por medicamentos ou infecções. Ari era respeitado por ser muito detalhista e criterioso no seu trabalho e na busca de informações para reportagens. Cobriu grandes casos, como o crime da 113 Sul e a Operação Caixa de Pandora, saindo à frente dos concorrentes em várias manchetes. Em 2010, recebeu o prêmio Imprensa Embratel ao produzir série de reportagens sobre o desaparecimento de 7 jovens no entorno do Distrito Federal. Todos foram vítimas de Ademar Jesus Silva, conhecido como o Maníaco de Lusiânia. Ari Filgueira começou a carreira como office boy do jornal Correio Brasiliense, fez faculdade de jornalismo e se tornou repórter na mesma empresa. Depois trabalhou na TV Globo, no portal Metrópolis, revista Isto É e no Jornal de Brasília. Nos últimos anos esteve na equipe de comunicação social do GDF e foi assessor da Codeplan. Então ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos e aos colegas de profissão que tiveram contato com ele. A Promotoria Militar do Ministério Público do Distrito Federal vai requisitar a instauração de uma investigação sobre o acidente de trânsito que matou o garoto de 10 anos, Lucas Cavalcante Andrade. Como a gente tem mostrado aqui no Jornal dos Últimos Dias, essa batida aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira, lá na EPNB. E o motorista do outro carro, né, tinha o da família e tinha o do outro carro. O que bateu no carro que estava a criança é o policial militar Carlos Roberto de Carvalho Neto, que estava de folga e tinha indícios, segundo testemunhas e imagens, de ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que está acompanhando esse caso desde que aconteceu. Kátia, como estão as investigações? Agora entra o Ministério Público para cobrar uma apuração mais rigorosa do fato. Exatamente, Malta. Olha, esse caso está tendo muita repercussão, né? Porque envolve diversas corporações, envolve aí a atuação da Polícia Militar, atuação também da Polícia Civil, porque, inclusive, neste momento está um certo assim, desgaste entre essas duas corporações, porque a Polícia Militar, ela acabou de alguma certa forma ali insinuando que o atraso, né,
para o PM ter sido levado ali para o IML foi por causa da Polícia Civil. Já a Polícia Civil está, né, dizendo que não, que foi a Polícia Militar que demorou a levar o PM até o IML. Então, né, uma torta de climão aí, um jogando para o outro, uma situação bem constrangedora entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, né? Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública do DF respondeu pelos dois e disse que a Polícia Civil vai investigar, né, já está investigando o caso e que a Polícia Militar também está apurando a atuação dos policiais militares que atenderam a essa ocorrência para saber se houve ou não favorecimento. Enquanto isso, o soldado da Polícia Militar, Carlos Roberto, ele foi afastado das ruas, está trabalhando agora na área administrativa. Ele também vai responder a um processo administrativo disciplinar. E como você disse, o Ministério Público do Distrito Federal solicitou que a Polícia Militar investigue mesmo esse caso, né? Esse pedido do Ministério Público, ele força a PM a abrir um procedimento administrativo, a investigar a conduta tanto do policial militar quanto também ali da guarnição que atendeu essa ocorrência, né? Em relação, né, segundo o próprio Ministério Público do Distrito Federal, em relação à morte em si, né, o caso que aconteceu, quem vai investigar é uma promotoria criminal ou do júri, né? A conduta dos policiais militares que atenderam a ocorrência vai ser investigada, como você falou, Malta, pela Justiça Militar, né? Uma situação muito complicada. Olha, Malta, temos também uma informação de que a polícia, exatamente isso que eu falei, né? Acho que eu consegui dar todas as notas, né? Foram diversas notas, pedimos da Polícia Militar, pedimos da Polícia Civil, o Ministério Público também se pronunciou. Tivemos também, Malta, acesso ao depoimento do policial militar Carlos Roberto. Daqui a pouquinho eu volto, né? Ontem nós acompanhamos o velório, vamos ver um trechinho então. Ô, Kátia, nesse momento não estava ali preparado para a gente disparar esse registro que você mencionou, mas eu gostaria já de emendar aqui e te perguntar, você está ao lado dos familiares do Lucas. E aqui, mais uma vez, a gente precisa abrir o microfone, porque é uma família que está enfrentando um momento indescritível. E para além dessa indisposição entre corporações e entre autoridades, o mais grave é o fato em si, é a morte do menino. E a gente precisa ouvir essa família, porque ela precisa falar suas impressões sobre o que aconteceu e o que espera dessa apuração. Então eu vou devolver a palavra para você, tá? Sim, Malta, exatamente. Como você disse, eu estou aqui ao lado do pai do Lucas, é o Adelson Andrade, ele que infelizmente enterrou o filho dele ontem, mas criou forças para falar com a nossa equipe de reportagem, justamente para cobrar justiça, né? Porque além de todo o acidente ali, né, que levou o Lucas, existe esse problema do policial militar ter demorado ali algumas horas para fazer o teste do bafômetro e ter dado negativo. Adelson, primeiro, obrigada, né, pela sua participação. Eu tenho certeza que não é fácil falar com a imprensa nesse momento, mas eu queria primeiro entender, né, como tudo aconteceu. Você viu ali o momento que o policial militar estava se aproximando do seu carro? Primeiro de tudo, meu filho estava passando mal, tinha mais ou menos 3 a 4 dias que ele estava passando mal. Começou a vomitar, e aí com náuseas e dor na barriga. E aí eu estava trabalhando no dia, nesse dia, nessa madrugada, e minha esposa me ligou, vamos levar o Lucas no hospital porque ele não está passando bem, ele está vomitando, está com muita ânsia de vômito. Levei ele no hospital com minha esposa. Lá perto do hospital onde a gente estava, a gente procurou alguma farmácia aberta para comprar medicação para aplicar nele, não tinha nenhuma farmácia aberta. Aí fui ao Bandeirante, que eu moro perto do Bandeirante, também não tinha nenhuma farmácia aberta. Fui no Riacho Fundo 1, não tinha nenhuma aberta. Aí voltei normal para ir para o Recanto das Emas, para ir atrás de uma farmácia aberta. Lógico que lá tem obras no local, só que está sinalizado, está tudo sinalizado. E aí eu passei normal, estava a 40 mais ou menos por hora,
e de repente eu escutei só o impacto, muito forte o impacto, bateu atrás do meu carro, questão de segundos, o farol dele não estava ligado, porque eu não paro de olhar para o retrovisor, o farol dele não estava ligado, bateu, levantou meu carro, virou meu carro, não sei quantas vezes virou, eu fiquei desesperado, consegui sair do carro chamando pelo meu filho não respondeu. Aí eu saí do carro, quando eu saí do carro, que eu peguei o meu filho sangrando o ouvidinho, sangrando a boca, e eu segurando ele, falando para ele respirar, e ele não conseguia respirar, minha esposa desesperada, e daí nenhum PM, não apareceu nenhum PM na hora, os populares que estavam ali, que conseguiram tirar a gente, mas eu creio que menos de 2 minutos, não sei, não me recordo, como tem um quartel, um batalhão do bombeiro lá pertinho, chegou o bombeiro chegou e daí eu apaguei, não vi mais nada, acordei, já estava no hospital e a população que estava lá falou que ele deu a volta, que o PM deu a volta com o carro, ficou do outro lado, esperando lá de braços cruzados, só esperando, vendo tudo acontecendo e não prestou socorro nenhum, nem para mim, nem para minha esposa, nem para os meus filhos. Você disse que tentou socorrer seu filho, ele já estava sangrando. A sua esposa também chegou a perder a consciência? Como é que foi? Não, minha esposa na hora não perdeu a consciência. Meu filho na hora perdeu a consciência, sangrando muito pela boca, pelo nariz. Sangrando pelo ouvido, e eu segurando ele e meu filho morrendo nos meus braços. É uma dor muito grande. Você acabou de enterrar o seu filho, né? Foi ontem, não passou nem 24 horas. Como é que você está conseguindo suportar? Na realidade, eu estou dilacerado, né? Meu coração está sangrando, sangra 24 horas. Estou aqui dopado à base de medicação. Mas o que me conforta é que meu filho está com o Senhor na glória. Jesus levou meu anjinho. E só a ressalva. Aí está falando que era minha esposa que estava dirigindo e não era ela que estava dirigindo. Era eu que estava dirigindo. Ele fala que era ela que estava. Não era. Eu que estava dirigindo o carro, não era ela. Você percebeu, ele estava em alta velocidade? Porque você viu que os faróis estavam apagados. Você percebeu se ele vinha em alta velocidade? Ele estava mais ou menos de 100 a 120 por hora, muito rápido, se não for para mais. Porque eu não vi de jeito nenhum. Eu olho sempre no retrovisor e eu não vi ele chegando. Eu só senti um impacto muito forte, porque virou o carro não sei quantas vezes. Mas eu não vi, de jeito nenhum. E agora, como é que a família está trabalhando, né? Vocês já estão contando com a ajuda de uma advogada, que é amiga da família. Vocês acreditam mesmo que foi um homicídio? Com certeza. Ele matou meu filho, cara. O cara que estudou, que se formou, para me proteger, para proteger o meu filho, e estava com a arma na mão dele, que um carro, e totalmente embriagado, matou o meu filho. Tem imagens aí, todo mundo viu, tem imagem em todo lugar, ele bebendo, tinha garrafa de cerveja dentro do carro dele. Eu tenho fotos dele chegando na delegacia 5h45 da manhã. A polícia fala que ele não chegou esse horário, só que eu tenho imagem, ele chegando 5h45 da manhã. E mais uma coisa, eu estou sendo coagido. Minha família está sendo coagida. Ontem mesmo no cemitério, quando a gente estava dando entrevista para algumas emissoras, tinha PM apaisando lá. PM apaisando para ver o que eu ia falar e para ver o que o repórter ia perguntar. Hoje pela manhã tinha helicóptero rodando aqui em cima. Então eu estou sendo coagido, junto com minha esposa e com meu filho. Meu filho tem só 14 anos.
Ele está com medo, minha esposa com medo. E todo mundo sofrendo por tudo isso. Não, a família não tem dúvidas, né, diante de tantas provas que ele ingeriu bebida alcoólica antes, né, os indícios dizem isso. Apesar dele o teste ter dado negativo, você acredita que realmente foi por conta dessa demora para chegar no IML? Foi por causa da demora e eu posso até errar, mas eu creio que a própria PM está cobertando tudo isso. Delson, eu vou pedir um minutinho para você para ler o depoimento que o policial militar, né, apresentou na delegacia, a versão dele. E eu queria que você comentasse. Olha, o PM disse que estava em Samambaia, na casa de um amigo, e seguiu pela BR-060 com destino à residência dele no Cruzeiro. Ele detalhou que quando passou perto de uma obra próxima à passarela do Riacho Fundo 1, um veículo de cor vermelha o fechou. Ele disse que tentou frear, mas bateu no carro que estava à frente, no caso o carro do Adelson e da família. E que ele também tentou socorrer as vítimas. O que você acha dessa versão? Mentira dele, mentira. Como que ele ia para o Cruzeiro se ele estava subindo para o Recanto? Não tem lógica isso. Eu estava indo para o Recanto, na pista do Recanto. Como que ele estava descendo para o Cruzeiro? Não tinha nenhum carro vermelho na frente. Nenhum carro. Não tinha nenhum carro vermelho atrás de mim, não tinha um carro vermelho do meu lado, na frente, nenhum carro. Ninguém fechou ele. Ele bateu no meu carro e assassinou meu filho. Ele assassinou meu filho. Adelson, agora você vai guardar as lembranças do seu filho, né? Como é que era o Lucas? Lucas era uma criança totalmente amorosa, inteligente, tinha um sonho de ser médico. Ontem, ele ia tirar as fotos para a formatura dele do 5º ano. As notas dele eram só 10. Era o melhor aluno da sala. Todos os dias que eu chegava em casa, ele falava: papai, eu te amo. E agora o que eu vou fazer? Se eu não vou ter o carinho do meu filho, o amor do meu filho, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Não sei. É difícil pensar, né? Como voltar a trabalhar, como voltar a viver com uma perda assim. Agora eu não sei. Tem que procurar forças do Senhor para ajudar meu outro filho, Arthur, para ajudar minha esposa. Eu creio que esquecer nunca. Essa ferida nunca vai cicatrizar na minha alma. Mas eu creio que o Senhor vai me dar força para continuar e batalhar por tudo. E eu só quero justiça pelo meu filho. Não quero vingança, quero justiça. Tá certo, Adelson. Muito, muito obrigado pelo seu depoimento. Meus sentimentos para você, para toda a família, em nome do SBT Brasília. Malta, difícil, viu? Eu volto com você no estúdio. Kátia, nesse momento você é a porta-voz da nossa equipe nessa família. E você pode transmitir a ele os nossos sentimentos, que ele se recomponha na fé de que o filho está nos braços de Deus, como ele mesmo disse, e que esse Deus no qual ele acredita dê força, porque há uma esposa e há o irmão do Lucas. Há uma família que ainda o tem como esteio, como chefe, como referência emocional. Que esse homem possa enfrentar com dignidade essa tragédia que nenhum de nós gostaria de passar. Dar voz para ele ao vivo é parte do nosso papel. A outra parte é continuar acompanhando esse processo na justiça para entender de fato o que aconteceu e se há necessidade e se é verdade que esse homem que provocou esse acidente precisa ser punido e responder pela morte dessa criança. Obrigado, tá, Kátia? A você de casa, obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã, 15 para meio-dia, aqui no SBT. Tchau.